Oiê, meu nome é Fabrícia e hoje eu tô aqui para fazer uma leitura atemporal para o povo do elemento ar, Gêmeos, Libra e Aquário. 3 coisas que podem acontecer nos próximos 3 meses para você, a partir do dia em que você assistir esse vídeo. Se você já acompanha o canal, gosta das leituras, eu te convido a curtir esse vídeo, comentar, dizendo se ele conversou com você, compartilhar com quem pode se beneficiar e se inscrever no canal para ajudar a gente aí numa energia de troca, tá bem? Para leituras individuais eu tô com a agenda aberta, meu contato vai estar na descrição desse vídeo, assim como as minhas redes sociais. Sem mais delongas, bora lá. Primeiro acontecimento. Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus fala de uma ação, de algo que acontece de forma ou inesperada ou de um movimento que é feito de forma impulsiva. Porém, aqui tem uma grande conotação com a espiritualidade ou com estudos, tá? Paus, tanto Paus quanto o Hierofante fala de uma ascensão espiritual. Então, quer dizer, algum evento que acontece que te traz um despertar, que te traz um discernimento, que te traz uma compreensão, tá? Ou também pode ser, por exemplo, assim, eu por impulso, eu decido, sei lá, eu tinha feito um curso, abandonei e vou retomar, vou terminar ele, né? E aí você pega o seu diploma, a sua graduação, o seu certificado, e isso vem através de um chamado de coração, tá? É um desejo do coração, que pode ser um desejo espiritual ou um desejo por conhecimento, amor pelo conhecimento, tá bom? Então pode ser também que para alguns, por exemplo, eu não estava esperando, eu ganhei uma bolsa, né? E aí, por mais que eu olhe e falo, vai apertar minha rotina, ou enfim, eu vou ter que me adaptar, mas tudo bem, porque é algo que me traz conhecimento ou autoconhecimento, que me desperta para algo que eu antes não sabia, para uma nova verdade, para uma verdade maior, tá? Então, na vida prática, isso aqui pode se dar em diversas áreas, tá? Para algumas pessoas, né, então vem com essa coisa de espiritualidade, de conhecimento, de estudo, de progredir em um estudo com entusiasmo, com ânimo, com verdade. Para outras pessoas, isso aqui pode estar ligado a um compromisso afetivo. Sabe quando você conhece uma pessoa, você não estava planejando, você não estava esperando, e você conhece uma pessoa e você fala assim, gente, a gente combina tanto, parece que eu conheço essa pessoa de tanto tempo e tal, e aí um sentimento forte brota. Para algumas pessoas vai estar relacionado a isso aqui, tá bom? Pode ser as duas coisas para uma mesma pessoa? Pode, mas eu sinto mais uma energia aqui de grupos diferentes. Ok. Você vê que cada acontecimento, na verdade, não é um acontecimento, né? São 3 acontecimentos, mas acabam sendo vários, porque o mesmo fato pode se desenvolver, a mesma lógica, né, desse trio pode se desenvolver em uma área da vida para uma pessoa, em outra área da vida para outra. Então vamos lá. Outro fato, outro acontecimento vem com a Rainha de Paus, que também traz uma maturidade, ou uma maturidade espiritual, ou um amadurecimento espiritual, ou o amadurecimento de um conhecimento. Quando eu junto esses 2 fatos, eles podem estar interligados. Então, eu me empenhei, fiz um movimento, eu estudei, eu frequentei aquela igreja, aquele terreiro, alguma coisa, e aí eu me graduo. E aí eu finalizo aquele curso, ou eu recebo aquele título, ou eu me empodero, né? Eu fortaleço ou o meu nível de conhecimento, ou a minha fé, tá? Mas em um fato separado aqui, ou junto também, né? Que mais uma vez pode estar tudo relacionado ou podem ser coisas fragmentadas, tá?
ele vem com 5 de ouros. Então, essa rainha de paus com esse 5 de ouros, e essa rainha de paus é a rainha da autoconfiança. Esse 5 de ouros é a pessoa que se sente insuficiente. Então, nos próximos tempos, você pode estar descobrindo um alto valor, desenvolvendo uma autoconfiança que você não tinha antes, superando um senso de incapacidade ou pouca valia, tá? Para alguns vai ser isso. Para outros, pode ser assim, através dessa graduação, desse novo conhecimento, desse curso, desse certificado, desse diploma, principalmente desse conhecimento que eu adquiri, eu consigo o quê? Melhorar minha vida financeira, né? Eu consigo ganhar mais dinheiro, eu consigo um cargo, um trabalho que me traz uma remuneração melhor, né? Que me tira de uma situação de escassez, tá? Eu ia falar outra coisa que me veio na cabeça. Então, para outras pessoas também pode ser que eu achava que eu não ia ter condições de terminar esse curso, esse estudo, ou de superar uma fase difícil na materialidade, seja uma fase de pouco dinheiro, de recursos limitados, seja uma questão para alguns de saúde, para poucos, né? Mas eu venço isso, eu supero isso através de um estudo, de uma cura, da minha fé, da minha confiança, do meu poder pessoal, do meu poder de manifestação e de transformação, da minha própria energia e, por consequência, da realidade que se materializa ao meu redor. Então, no final, vem a carta do chicote, né? Então, mesmo o chicote que pode ferir, é o chicote que me direciona, né? Então, eu poderia ficar numa situação de eu não consigo, eu não posso, eu não mereço, eu não tenho condições, eu não tenho oportunidade, eu não tenho conhecimento necessário, ou eu posso direcionar essa energia através de uma atitude de autoconfiança, de busca de conhecimento, de desenvolvimento pessoal, né, e de, enfim, de poder de transformação mesmo, tá? Para melhor. Ok. Terceiro fato, os enamorados, o louco. Aqui a gente vê o seguinte: algumas pessoas podem se enamorar, ficarem apaixonados nos próximos tempos. Porém, algumas pessoas aqui podem ficar, inclusive, divididas. Aqui me traz uma energia para para um grupo bem específico, de trisal ou de relacionamento aberto, sabe? De um misto assim de paixão com liberdade, né? De querer viver uma relação poligâmica ou algo nesse sentido, tá? Para algumas pessoas. Óbvio, quando as outras partes estiverem de comum acordo, né? A gente não tá falando aqui sobre mentir e enganar pessoas, tá? Mas sim de aceitar, topar, estar em uma relação aberta ou, enfim, né? Em uma relação, em mais de uma relação onde todas as partes, gente, por favor, estejam de comum acordo, né? Porque senão você não passa de uma pessoa imatura, infantil, tá? E não sou eu que tô falando, são as cartas. Que essa carta aqui é uma carta de amadurecimento, e essa é uma carta que no lado luz é uma carta de liberdade, no lado sombra é uma carta de alienação, responsabilidade, tá? E aí vem a carta do jardim. A carta do jardim, ele fala muito de socialização, né? Então, para mim, reforçou muito essa questão do me relacionar com várias pessoas, tá? E, enfim, e aproveitar o momento e curtir o que cada relação tem para me dar de melhor e tudo mais. Para outras pessoas pode falar o seguinte:
você pode estar em dúvida, né? Indeciso, indecisa, inseguro. Se eu continuo na situação que eu tô, seja ela relação amorosa, seja um trabalho, seja o lugar que eu moro, enfim. O que quer que te coloque em dúvida nos próximos tempos, aqui diz que é para você ouvir a voz da sua alma e imaginar o futuro. Então aqui fala sobre o jardim que a gente quer plantar. Qual que é o jardim que você quer plantar? O que você quer estar vivendo, que experiências você quer estar vivendo daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano ou mais, enfim, né? Isso te vem como um norte, né? Do que você imaginar. Então, assim, eu tô em dúvida entre duas coisas, tá? Imagina se você continuar na mesma situação. Como que você vai estar daqui 6 meses, daqui 1 ano? Você vai estar se sentindo bem? Se você vai estar sentindo que você está crescendo, que você está prosperando, que você está fazendo o que você tinha que fazer, vivendo o que você tinha que ver? Sim, continua. Não. Então, o que é que eu posso manifestar, plantar, começar a plantar, começar a desenhar para um futuro onde que faça mais sentido para mim e que eu possa colher aquilo que eu desejo, que meu coração deseja, que minha alma deseja. Ok? Tá. Aí aqui, quando a gente olha nas linhas, ó, Cavaleiro de Paus, Rainha de Paus e os enamorados. Para quem é uma situação de relacionamento amoroso, pode ser, né, também que para algumas pessoas ou para uma pessoa mais em específico, seja uma coisa assim da relação de uma mulher mais madura com um cara mais jovem, né? E isso me deixe insegura, né? Se isso vai ter futuro, se isso não vai ter, enfim. E aí vale o mesmo conselho, né? O que teu coração quer, o que você quer viver, né? Se amanhã, se você de repente falar, não quero arriscar com essa pessoa, você vai se arrepender daqui um tempo, de repente não ter tentado? Ou se você tentar e não deu, e de repente, né, não sair como você planejou, você vai se arrepender de ter tentado, entende? Então, pensa a médio prazo, né? Se você dá conta de bancar, qual decisão você dá conta de bancar, né? De lidar de uma forma melhor. Porque toda escolha é uma renúncia, tá? Para outras pessoas também vai estar reforçando para mim aquela questão de eu ficar em dúvida se eu assim, vem um desejo, eu quero muito crescer em alguma direção. Quero aprender mais sobre algum assunto, eu quero terminar um curso, eu quero subir uma hierarquia em algo que eu tô estudando, seja no campo, né, um estudo formal ou informal, como um estudo espiritual, mas ainda tem algumas dúvidas, eu ainda tenho algumas dúvidas, algumas inseguranças. E aí, aqui de novo vai dizer, né, o mesmo conselho, que você dá conta de bancar, né, o que te impede de expandir, de adquirir, de viver uma experiência e aprender com ela, sem se arrepender depois, independente dela sair como você esperava ou não, né, talvez seja o caso de ter mais autoconfiança, trabalhar mais a sua autoconfiança, e não ficar colocando tanta expectativa, né? Uma coisa é ter expectativa, outra coisa é ter perspectiva. A perspectiva, eu sei que várias coisas podem acontecer. A expectativa é quando eu fico esperando que aquilo que eu quero aconteça, entende? É diferente. E aí, de repente, ficar parado, deixando de viver, deixando de decidir, de escolher, por não querer escolher, e acabar deixando as outras pessoas escolherem por você. E aí isso tirando o teu poder, tá? Então, seja honesto, honesta, verdadeira com os seus desejos, com o que você quer e banque isso, né? Porque sempre que a gente segue a nossa verdade, vale a pena, né? Se a gente cair, tropeçar, a gente vai ter aprendido alguma coisa,
tá? Agora, se a gente não fizer muitas vezes o que a gente está desejando muito, aí é mais fácil da gente se arrepender por não ter tentado, por não ter estudado, por não ter se dedicado, enfim, por não ter decidido. O Hierofante, 5 de ouros e o touro. Esse trio, ele me traz aqui, ó, uma energia de... Os dois, tanto o Papa quanto o Louco, fala de conexão espiritual, tá? Mas o Papa, ele traz uma maturidade que o Louco ainda não tem. Então, o Louco é aquele que dá um salto de fé. O Papa é aquele que tem uma postura de fé, né? E essa postura de fé, essa questão de eu confio em mim e eu confio em Deus, eu confio na vida, eu confio na espiritualidade. Então, ó, tem pura confiança cercando uma energia de falta de oportunidade, de escassez, de baixa autoestima, né? Então, se você estiver passando, se você vier passar por um momento onde você acha que você não tem recursos suficientes, que você não tem oportunidade suficiente, que as portas estão fechadas para você, ou que você não é capaz de alguma coisa, que fala, cerque-se de fé, de confiança em si, na vida, em Deus, enfim. Eu sempre falo na vida porque mesmo que a pessoa ela não acredite em Deus, ela acredita em alguma coisa. Então ela precisa acreditar pelo menos nela e na vida, né? E mesmo quem acredita em Deus, né, Deus está dentro da gente. Então acreditar em Deus também é acreditar na gente mesmo, tá? Então cerque-se dessa energia para superar qualquer fase aí de escassez de recursos mesmo, ou de baixa autoestima, tá? O coração, o chicote e o jardim. Esse trio me diz o seguinte: se direcione pelos desejos do seu coração para construir o jardim que você deseja. Então, ao invés de ficar se martirizando, se punindo, com baixa autoestima, com medo, com, enfim, qualquer coisa que pesa e machuca seu coração, use os desejos do seu coração para direcionar as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus hábitos, as suas decisões, rumo ao jardim que você quer ver florescer. E no final do deck, a gente tem o julgamento, que fala uma carta é uma carta que fala de discernimento, da gente olhar os vários aspectos de uma questão para ter uma visão melhor, mais ampla, mais madura, para tomar decisões mais assertivas. Aqui tem uma questão de mudança de mentalidade, tá? E de transição. Para algumas pessoas vai representar simplesmente uma mudança de mentalidade, mas quando a gente muda a mentalidade, a gente muda tudo. A gente muda a nossa forma de pensar, de decidir, de agir, de se comunicar, né? A gente muda os planos. Então aqui tem uma transição. Tem uma transição que passa primeiro pelos meus valores, pelos meus pensamentos, por aquilo que eu acredito, que eu dou valor, que eu julgo, que eu condeno, que eu não condeno, né? Para daí eu poder fazer uma transição e isso reflete numa transição da minha realidade também na matéria, né? E a carta das nuvens, né? Que fala de fazer uma transição apesar de haver um medo, apesar de haver uma incerteza. Eu me preparo considerando tudo que pode acontecer e sabendo, né, que eu tô tomando a decisão de me libertar de algum aprisionamento mental. Para algumas pessoas, aqui pode ser que nos próximos meses você realmente ou faça uma viagem, tá? Provavelmente para o mar, para o litoral, para um lugar de água, ou mesmo decida se mudar. Se mudar também, mais provavelmente, né, ou para muitos, para o litoral ou para um lugar que tenha bastante água, tá? Que não vai ser uma coisa assim, eu vou com tudo certo, tudo pronto. Não, eu vou com uma parte já, né, tendo pensado, me organizado, mas também sabendo que eu vou precisar de um tempo aí
para resolver algumas coisas, para me ambientar, para me acostumar, enfim, sei lá, vamos supor, se eu não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro para me manter, sei lá, por 6 meses. Aí mesmo, tem 2 vezes aqui o número 6, gente. 6 e 6. Então pode ser que os 6 primeiros meses, após essa decisão ou essa mudança, decisão de mudança, decisão de planos de mudança de planos ou projetos. Tinha outra coisa que tinha me vindo aqui que me fugiu agora. Transição de carreira, mas eu acho que transição de carreira vai ser para bem poucas pessoas, tá? Muito, bem pouco mesmo. Mas pode ser também. Então eu vou precisar de 6 meses aí para me organizar, né? Mas eu já pensei nisso. Eu já sei que eu vou ter que passar por algumas adaptações, que pode ser um pouquinho ali desconfortável, mas eu tô olhando a médio e longo prazo. Por isso que eu decidi fazer essa mudança, essa transição. Bem consciente, sabe? Bom, eu não vejo muito aqui esse julgamento como questão judicial, não. Às vezes o julgamento aparece como... Mas para quem tem alguma causa na justiça, pode ser que demore um tempo aí, que seja meio enroscado. Eu não entendo muito desse universo, né, do judiciário, mas pode ser, por exemplo, sei lá, você tá para sair uma sentença, aí alguém entra com um recurso, aí estende um prazo, entende? Às vezes aquilo que você achou que ia sair logo, demora aí 6 meses a mais para realmente vir com alguma sentença. E eu acho que é isso, tá? Mas eu vejo assim, muito coisas assim, um pouco desagradáveis, porque eu vou ter que me adaptar, porque eu vou ter que esperar, porque eu vou passar por uma transição, porque eu vou ter que me ajustar. Por isso que ali em cima tá falando, confia no seu coração, confia no seu chamado de alma, confia na vida, tenha fé, saiba que toda mudança leva um tempo para se estabelecer, tá? Mas você tendo como certo aquilo que é bom e justo para você, que te aproxima da sua verdadeira essência. Essência é ótima, né? Essência. Que te leva a um crescimento, a uma expansão profissional ou pessoal ou espiritual, vai valer a pena, tá? Você tem toda a capacidade de lidar com essa situação. Uau, é isso. Ó, mais um 6 aqui, gente, os enamorados. Então, o 6 aqui certamente é um número importante, significa alguma coisa. Às vezes dia 6, às vezes o mês 6, às vezes daqui 6 meses, 6/6, enfim. Tem alguma, pode ter alguma simbologia e algum significado para alguém. E é isso. Espero que tenha te ajudado, que te ajude a orientar aí os seus caminhos, a trazer fé, confiança e discernimento. Se você gostou, te convido a deixar seu like. Se desejar uma leitura individual, os meus contatos vão estar e minhas redes sociais vão estar na descrição desse vídeo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima leitura.